Minuto do Evangelho, com o Padre Edson Roberto dos Santos. Minuto do Evangelho, dia 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier foi um homem espanhol, jesuíta, padre jesuíta, um grande missionário que percorreu o mundo para anunciar o Evangelho. Ele é considerado patrono universal das missões ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele possui um coração tão missionário, um desejo tão grande de proclamar o Evangelho que ele já não tinha mais medo dos perigos que pudesse enfrentar, inclusive a pena de morte, ao entrar em áreas, em regiões em que o cristianismo era proibido, como por exemplo no Japão. Índia, Malaca, ilhas, Japão, China, todos esses lugares conheceram São Francisco Xavier. Ele plantou as sementes do Evangelho, do cristianismo nestas terras. Aprendamos com ele que a nossa missão é evangelizar. Meus queridos irmãos, o Evangelho desta terça-feira, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, 21 a 24. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Aos pequeninos. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje descreve Jesus com uma alegria intensa, eufórica. Qual seria o motivo? Jesus se alegrou pelos pequeninos que haviam acolhido a sua palavra. Os pequeninos aqui eram as pessoas humildes, os pobres, os excluídos, os pecadores, os impuros, que se abriram à pregação da palavra. Estes pequeninos foram capazes de abrir o coração numa postura de humildade, docilidade e acolhida a novidade, a boa nova da palavra de Jesus. Pensemos um pouco. Jesus veio anunciar o reino para as multidões, mas nem todos os que o ouviram se abriram, aceitaram e gostaram dele. Jesus também enfrentou muitos opositores. Há aqui uma contraposição clara aqui nesse evangelho entre os sábios e os pequeninos. Os sábios eram aqueles que conheciam a palavra de Deus, praticavam a religião dos judeus, e entre eles havia várias categorias de pessoas, e muitos se julgavam sábios, salvos, melhores do que as outras pessoas. O evangelho nos convida a sermos pequeninos, aqueles que acolhem a pessoa de Jesus. Tempo do advento é momento propício para limparmos da casa do nosso coração toda espécie de soberba, orgulho e presunção religiosa. Vamos limpar do nosso coração as barreiras, as coisas humanas, os sentimentos que nos impedem crescer na fé em Cristo Jesus. Quantas vezes as pessoas vão para a igreja e estão fechadas? Quantas vezes as pessoas estão na missa, mas elas estão bloqueadas para a palavra que é anunciada? Quantas pessoas que ouvem falar de Jesus, mas não querem se envolver, se converter? Pensemos um pouco. Cristo só entra se houver o caminho da humildade.
abertura do coração. Pensemos um pouco. Oremos. Ó Deus, pela pregação de São Francisco Xavier, atraístes muitos povos para vós. Infundi em vossos fiéis o mesmo ardor na propagação da fé, e a Santa Igreja se alegre em toda a terra com numerosos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos conceda uma terça-feira abençoada. Que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este é o momento, o Minuto do Evangelho com o Padre Edson. Deus abençoe.